Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, já desejando aí uma boa quarta-feira para você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina, meio de semana de Campeonato Brasileiro, agora até porque é a única competição que nos restou, né? O último fim de semana, né, doído até agora, o São Paulo perdeu a grande final da Copa Sul-Americana pro Del Valle, mas infelizmente temos que deixar isso aí no passado e agora foco total no Campeonato Brasileiro com um novo objetivo, ir em busca da classificação para a próxima Libertadores, a Libertadores de 2023, o que seria o retorno do nosso tricolor, a principal competição aqui da América do Sul. A situação no Campeonato Brasileiro está a seguinte: o São Paulo precisa buscar aí um G8, né? Porque é o G6, mas teremos aí campeões de Copa do Brasil e também campeões de Libertadores que estão nessa parte de cima da tabela, portanto, abaixando um pouquinho mais essa linha aí pro G8, né? Que hoje está justamente o América Mineiro, que é a equipe que nós enfrentaremos amanhã. A rodada do Brasileiro começou ontem, né? Tivemos Juventude 2, Corinthians 2, mas são equipes aí que teoricamente não brigam diretamente com o São Paulo. Juventude praticamente rebaixado e o Corinthians praticamente no G4, né? Então são brigas diferentes ao São Paulo nesta parte da temporada. O São Paulo tem 37 pontos e 28 jogos, um a menos que todas as equipes do Campeonato Brasileiro, porque a partida contra o Coritiba, que seria aí nesta última rodada, foi adiada por conta da grande final. Portanto, São Paulo restando aí 10 jogos, outras equipes restam 9 jogos. A diferença entre São Paulo e América hoje é de 5 pontos, né? O São Paulo tem 37 e o América 42. Ou seja, o São Paulo tem que estar onde o América está hoje e é justamente essa a melhor oportunidade para buscá-los. O São Paulo precisa vencer no Independência. Empate vai ser complicado e se a gente perder, aí, mano, vai ficar muito difícil, porque aí a diferença sobe para 8 pontos. Tá certo que o São Paulo ainda tem um jogo a menos, mas a diferença de 8 pontos é um pouco mais difícil de tirar, restando aí 7, 8 jogos, aí já fica realmente mais complicado. Caso o São Paulo vença amanhã, aí a diferença cai para 2 pontos e um jogo a menos, ou seja, o São Paulo estaria aonde precisa, mas tem muitas outras equipes, né? Hoje tem jogos bem interessantes aí, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que tem 37 pontos igual o São Paulo, joga amanhã fora de casa contra o Avaí. Hoje tem o Fortaleza contra o Atlético Paranaense, que são duas equipes que estão ali também. O Bragantino tem 35 pontos, 2 a menos que São Paulo também joga. Então, muitas equipes aí nesta briga e o São Paulo precisa torcer para alguns resultados hoje e fazer o seu resultado amanhã. Não adianta só torcer para os outros times aí, como o próprio Goiás, como o próprio Bragantino, o próprio Botafogo, e aí não fazer o resultado que é contra o América Mineiro amanhã. Então o São Paulo vai ter jogos importantíssimos, confrontos diretos, como por exemplo hoje amanhã, desculpa galera, o próprio América, depois enfrentaremos o Botafogo e ainda temos o jogo contra o Coritiba, que está ali 2 posições abaixo do São Paulo. Então vamos com tudo pra gente aí em busca dessa vaga na Libertadores. Está confiante? Acha que o São Paulo chega? Eu quero saber a opinião de todos vocês que estão me assistindo, tá bom? Vamos falar sobre um ponto importantíssimo agora, um ponto no mínimo polêmico, né? Igor Gomes, o meio-campista do São Paulo, o jogador mais criticado pela torcida, o jogador assim que sempre é um problema, vamos dizer assim, né, por conta de suas atuações dentro de campo, mas muito defendido pelo Rogério Ceni e também pelos jogadores. Acontece o seguinte: há um bom tempo, há conversas aí sobre renovação de contrato, mas até o momento a conversa não anda, não caminha para frente, muitos empecilhos, algumas falhas do jogador, uma expulsão contra o Atlético Goianiense, por exemplo, e alguns outros jogos ruins travam a negociação e obviamente a pressão gigantesca da torcida. Ele tem contrato até março de 2023, ou seja, o contrato tem 6 meses para o fim e ele já pode, desde o começo deste mês, agora de outubro, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe independente de qual seja aí. A gente vê algumas sondagens aí de clubes brasileiros como Botafogo e também Internacional, e ele também tem sondagens de clubes
do exterior. O São Paulo queria uma renovação porque era um jogador desde sempre que o São Paulo contava com uma venda para o mercado europeu, né? O próprio empresário dele já disse em algumas entrevistas que venderia o jogador por 20 milhões de euros, pelo menos 15 milhões, então seria uma boa grana para o São Paulo faturar. Acontece que isso nunca aconteceu, receberam sim sondagens, mas isso nunca aconteceu e agora o jogador tem a possibilidade de sair de graça do clube. A negociação está travada, mas a proposta está na mesa de ambas as partes, né? O São Paulo ofereceu o que pôde, mas a pedida salarial e a pedida do atleta foi muito alta. O São Paulo considera os valores aí muito altos. Eu não acho que pelo valor que o Igor Gomes pediu, seja uma boa o São Paulo renovar. Por quê? Vai ser difícil e é um jogador que já está marcado pela torcida. Pode ser que aconteça, assim como alguns outros jogadores saem marcados, criticados pela torcida e depois se tornam aí grandes jogadores no cenário mundial. Eu não acho que o Igor Gomes seja assim dos jogadores mais ruins, dos jogadores assim mais limitados tecnicamente. É um jogador bom, é um jogador assim que tem uma dinâmica, que tem uma qualidade, mas no São Paulo não tá dando certo. Pode ser que dê certo em algum outro clube, como eu falei, independente de onde seja, né? Mas hoje a situação parece que tá irreversível e eu também não queria perder o jogador de graça, né? Um jogador que veio, começou com uma expectativa, né? Falavam até que era o novo Kaká e tudo mais, e a gente perder o jogador de graça, não fazer nenhuma venda, né? Nem que seja por um pouquinho, aí já fica difícil, né? Igual, por exemplo, o Gabriel Sara, a gente vendeu bem para a equipe do Norte. O Berenner, a gente vendeu bem para a equipe do Cincinnati. Até o Rigoni, a gente conseguiu aí 20 milhões de reais. Então, pelo Igor Gomes, eu esperava que o São Paulo conseguisse aí uma boa taxa de transferência, mas temos que aguardar. Quero saber a opinião de todos vocês, se São Paulo deve renovar com o jogador, se não deve renovar. Quero saber a opinião de todo mundo, deixa nos comentários, tá bom? Vamos falar agora sobre uma outra situação contratual, é agora a situação do Gabriel Neves, mas esse querido pela torcida e a boa maioria aí querendo que ele fique. Lembrando que o jogador está emprestado até o fim deste ano e o São Paulo precisa aí adquirir em definitivo o jogador. Acontece o seguinte, né, ele chegou em agosto do ano passado pela equipe do Nacional, o jogador chegou aí e rapidamente assim, ele não, mano, demorou muito pra cair nas graças dos treinadores e também da torcida, tanto que com o Hernan Crespo, ele praticamente não jogava. Chegou o Rogério Ceni e aconteceu a mesma coisa, ele não jogava, inclusive vieram outras equipes e quase levaram ele, como por exemplo o Independiente da Argentina, mas depois que ele começou a ter confiança, ter minutos dentro de campo, mudou a situação e ele inclusive se consagrou como titular e ouviu da diretoria que o compraria em definitivo. Hoje, caso o São Paulo queira contratar o jogador, teria que pagar aí cerca de 8 milhões de reais. Muita gente pergunta por que o valor sempre muda. Obviamente aí, galera, é por causa da cotação, né? Independente, o valor é pago em dólar, então se o dólar tá mais alto, não tá mais baixo, obviamente vai refletir aí enquanto o São Paulo tem que pagar. Mas cerca de 8 a 9 milhões de reais aí, parcelado em 3, 4 anos. Então eu acho que é uma negociação muito barata, porque é um volante de muita qualidade e é um volante muito jovem, né? É um cara interessante pra gente ter nesta equipe e é um jogador aí que eu considero como titular, obviamente em condições, né? Ele está retornando aí de uma lesão que sofreu aí em sua perna direita. Então é um jogador aí que eu gostaria muito sim que o São Paulo contratasse em definitivo. Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários porque eu quero saber, tá bom? Vamos falar agora, porque a gente tem, mano, tem muita coisa boa, mas eu quero falar sobre uma declaração que eu vi aí nesta última segunda-feira, terça-feira também, sobre o Craque Neto, né? O Craque Neto aí é um cara que, na minha opinião, fala muita besteira, tem um espaço muito bom na televisão, mas às vezes ele tenta até aparecer, não sei se ele criou um personagem, se ele é daquele jeito, eu particularmente não conheço, mas uma coisa que ele falou é verdade em seu programa aí da Band, né? Ele falou que o São Paulo precisaria acordar e que os jogadores precisam saber o peso que é a camisa do São Paulo. Muita gente não sabe o que é a instituição São Paulo Futebol Clube e está jogando por jogar, está pensando em férias, está pensando no próximo clube que vai jogar na outra temporada. Então a gente está falando realmente de São Paulo Futebol Clube, né? Muita gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, muita gente não merece vestir essa camisa, assim como eu sempre falo, por exemplo, do Léo Pelé, que é o pior jogador que eu já vi jogar na minha vida, o pior zagueiro que eu já vi, mas com certeza tá entre os piores aí de muita gente que assiste também o São Paulo, né? Então, quero saber a opinião de todos vocês aí, se vocês acham que os jogadores deveriam dar mais valor pra nossa camisa, tá bom? Deixa aí nos comentários. Beleza, galera? Ó, amanhã eu vou estar trazendo um pré-jogo bem legal, bem especial pra todos vocês, provável escalação do São Paulo, América Mineiro também, como vem, a gente vai ver aí um padrão assim de como eles vêm jogar, arbitragem e tudo mais, toda
preparação para essa rodada do Campeonato Brasileiro. Já vamos ter os resultados, né, dos jogos de hoje, então já vamos saber mais ou menos o parâmetro de como o São Paulo está aí após o término do dia de hoje, e amanhã teremos esse jogo importantíssimo, tá bom? Então, ó, pra você que é novo no canal, tá chegando agora, não esquece de se inscrever aqui embaixo e também de ativar o sininho de notificação. Pra você que sempre acompanha a gente, tá no dia a dia aqui dando aquela moral, não esquece de deixar o like e os comentários também sobre todos os assuntos que eu falei. Amanhã eu vou voltar com mais novidades, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!